Olá, meus queridos, uma ótima tarde para vocês. Espero que esteja tudo bem, tudo na paz de Deus. Meus amados, nós estamos no meio do mês de setembro e o mês de setembro é conhecido como o mês de Setembro Amarelo, o mês de combate à depressão, de combate ao suicídio. E eu gostaria de, nesse dia, deixar uma mensagem de Deus para a sua vida. Ora, diante de quando nós estamos por um período difícil da nossa vida, por um período depressivo, por um período em que a crise de ansiedade quer nos oprimir, nos vem a pergunta: como Deus reage diante da minha aflição? Como Deus reage diante de um coração ferido? Pois a depressão, a crise de pânico, a crise de ansiedade é sofrer, é por conta de um sofrimento que antecedeu esta luta, que antecedeu a depressão, que antecedeu a crise de pânico. Então nos vem a pergunta: como Deus reage diante desta situação? Ora, a gente observa que José, após ser vendido pelos seus irmãos, José teve o seu coração ferido. A gente percebe que Josué teve o seu coração ferido quando os 10 espias difamaram uma terra que Deus disse que era boa e que ele viu com os seus olhos que era boa. Ora, a gente percebe que o próprio Cristo, sendo abandonado pelos seus apóstolos, ele teve o seu coração ferido. Porém, a diferença é que o sofrimento de Cristo nos causou a salvação, nos traz a salvação. Porém, a gente percebe como Deus reagiu diante desses fatos, né? A gente percebe que um personagem que entrou numa depressão profunda, de um dia para o outro, foi o profeta Elias. O profeta Elias recebeu uma ameaça de Jezabel e entrou numa depressão profunda de um dia para o outro. E a gente observa que Deus reage, né? Deus não fica escuso, Deus não fica distante. Não, Deus reage, Deus age em nosso favor. Deus se mostra próximo. O momento da dificuldade é um momento que Deus se mostra próximo de nós. Talvez nessa situação, talvez você não esteja passando por isso, mas talvez você conheça alguém que está passando por essa dificuldade, pela depressão, que está passando pela crise de pânico, pela crise de ansiedade. E eu gostaria que você, por gentileza, se você quiser e conhece alguém, compartilhe essa mensagem, pois essa pessoa precisa saber que Deus se importa com ela. Mas o Wendel, como é que Deus se importa? A gente percebe que quando Josué teve o seu coração ferido pelos 10 espias que difamaram aquilo que Deus disse que era bom, Deus reagiu, Deus desceu em defesa de Josué, de Caleb e também de Moisés, ou seja, Deus reagiu. Quando Elias teve o seu coração ferido por Jezabel, quando Jezabel ameaça ele, Deus agiu e reagiu e se mostrou presente, disse Elias. Diferente da gente, a pessoa quando está passando por um momento de dificuldade, ela não quer que você venha com uma solução mirabolante, não, ela quer apenas ser ouvida. E Deus mostra isso. Deus é o maior psicólogo do mundo. Então Deus mostra isso. Quando Elias está lá no canto, ele diz: Elias, o que fazes aqui? O que fazes aqui, Elias? Deus mostra como é que age com essas pessoas. É ouvindo, é dando atenção, é se mostrando atencioso à dificuldade da pessoa. Ela não quer que você venha com soluções mirabolantes. Não, ela quer que você escute ela. Escuta ela, certo? Ora, também nós vamos ver que Josué, Deus agiu em favor de Josué, Deus agiu em favor de Elias, Deus agiu em favor de José, pois os seus irmãos o invejaram e feriram seu coração quando venderam, mas Deus agiu em relação a José. Deus agiu em relação a José, em relação a Elias, Deus agiu em relação a Josué também, mas também Deus agiu em relação a Jesus Cristo, o seu Filho. Quando Jesus, eu sempre digo isso, que é melhor, que é mais necessário fé para dizer seja feita a tua vontade do que esperar um milagre. Talvez você esteja esperando um milagre, mas entrega nas mãos de Deus e diga: Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus orou intercedendo, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice está me causando tristeza, está me causando angústia. Senhor, é a tua ira que vai vir sobre mim, Pai. E depois
Ele diz assim, Senhor, contudo, que seja feita a tua vontade. É preciso fé na minha vida e na sua vida, certo? Mas dê atenção, escute, dê atenção à pessoa que está passando por esse período. Ela não quer que você venha com uma solução mirabolante, talvez somente um desabafo dela, uma conversa de você com ela, certo? Você escutar, você se mostrar que tem interesse na luta dela, se coloque no lugar dela, certo? Escute ela com atenção e você pode estar salvando uma vida, certo? Fica bem, essa é a mensagem do Setembro Amarelo que eu deixo aqui para vocês. E que se você quiser e conhece alguém que está passando por um período difícil, envie para essa pessoa. Essa pessoa precisa saber que Deus se importa e quer restaurar o coração dela. Tá bom? Fiquem bem, Deus abençoe.